Bom dia, bom dia com alegria. Tá tudo bem, tá uma maravilha, né? Tá tudo bem, graças a Deus. Primeiro tomar um café, às vezes o pessoal tá esquecendo da sã doutrina da reforma, né? Café extra forte, 3 colheres, na xícara, com barulhinho, sem açúcar. Essa foi uma revelação dada, que uma vez foi dada aos insantos, né? Que uma vez foi dada, nossa. Que drama, né? Nossa, uma vez foi dado. Poxa, o pessoal do passado era bom, é sempre assim, né? O pessoal do passado era santo, não, santos de Deus, né? 2000 anos nas cavernas, santos de Deus. Homens de verdade, né? Santas de Deus. Tudo esposa de sacerdote, dos patriarcas, né? Essas são as santas, né? E as santas do povo? Ah, o povo só tinha prostituta, pecadora, pessoa brigando por filho, né? E o rei Salomão, nossa, o rei Salomão, sempre assim, os apóstolos, homens de Deus, né? E o povo, chicote chicote da lambada, né? Aquela lambada nas costas, né? Para não falar, né? Receba, receba agora o dom da reforma. Em nome de você cuidar da sua vida, parar de encher o saco dos outros, querer julgar a vida dos outros, quem tá herege, quem não tá na doutrina, quem é homossexual, sabe? Quem é maçom, quem pregou errado, tá? E em nome de você não encher o saco também e trabalhar, estudar, cuidar da tua vida, e em nome agora de um novo ponto da reforma, que uma vez foi dado a Adão, lá há anos atrás, né? Nossa, conheci o Adão de calça curta. Eu ouvi o Adão em 2001. Nossa, você ouviu o Adão? Que Adão eu conheço, lá nos comentários chama de barbudo. Eu tenho liberdade com o Adão. O Adão é um cara sério, né? Muito sério. Não é nome de brincadeira, não. Adão é um homem sério, um homem grave, né? Um homem probo, né? Um homem sério. Mas casou mais de uma vez, né, velho? Então aí que o inimigo começou a fazer festa, né, velho? Mas você conhece o Adão? Eu sou de 2001. Nossa, estamos em 2025. Não, é que eu ouço o Adão já faz 2 anos. Isso não é nada. Eu já nasci nessa graça da reforma. Quando a reforma começou em 2001, eu já estava ali, né, apertando um computadorzinho. Ligação, né? Ligação telefônica para conseguir entrar na internet, era ligação telefônica, né, que fazia, né? Bloquear o telefone, o computadorzinho ficava piscando no cantinho. Só desse tempo, o Adão tava pregando, eu já tava lá. Eu já tava liberto, eu já conhecia tudo, já sabia tudo. Não precisava de bom Adão, nada. Quando começou a falar, ele falava coisas que eu já sabia. Eu já sabia tudo. Eu só tô vendo ele falar que eu já sabia. Então, você só não falou nada, né? Ela uma tabefada da reforma na cara para largar uma ser besta. Hoje é dia de doutrina aqui, hein? Hoje é dia de doutrina. Não vai ficar dando risada aí, não. Hoje é dia de doutrina. Hoje não vai ter glória aqui. Hoje não vai ter glória aqui no nosso trabalho. Hoje é dia de doutrina. O povo precisa de doutrina, porque senão, como é que nós vamos fazer? Vai virar bagunça, né? Só explicar por que eu tô colocando um avatar. Porque se dá para eu trabalhar, gente, é aqueles assuntos que são mais técnicos da reforma, né? Tem os assuntos técnicos e tem o pós-doutorado da reforma, e tem que ser o Adão, né? O Adão é soberano, né? Tá no estatuto, né? Coisas difíceis o Adão faz. Coisas repetitivas os anciãos boneco faz. Como não encontrei ninguém aqui, eu peguei, vou levantar. Olha que aqui tá pior que a CCB, hein?
Lá eles levantam um parente, aqui eu levanto eu mesmo. Já que eu não posso pregar, põe um avatar. Tá todo mundo tremendo aí, né? Pensei que eu ia entrar num canal sério, com as coisas de Deus, coisas graves. Ficar sério com as coisas de Deus, tem que ser seriedade, tem que mudar a voz, tem que... Esse barbudo ele tá dando risada. As coisas de Deus não é pra dar risada não, viu? Viu, o caboclo? Aqui não é as coisas de Deus não, aqui é as coisas do homem, cara. Você quer as coisas de Deus? Vai lá no CCB, que lá Deus fala com vocês, tudo junto lá. Aliás, nem precisa estar aqui, né? Vocês no CCB, ó. Vaza no meu canal, bloqueia o meu canal. Não é pra vir aqui, o ancião já falou. Tem que parir. O ancião já falou que não é pra vir aqui me ouvir. O que vocês estão fazendo aqui? Todo dia eu tenho que expulsar, cortar a liberdade do pessoalzinho da CCB. Se você é da CCB e tá escondido do ancião, cala a boca, cala a boca. Oh, meu Deus, campainha, oh, meu Deus, peraí. Chupi. Oh, meu Deus, essa... pessoal da Chupi precisa parar de gritar quando chega no portão, berrando, tocando campainha, parece gente louca. É inimigo, é inimigo. A hora que eu tava começando, assim, alguma coisa me apontar para eu tô com a campanha, me tirou a concentração. Agora quero ver, lembrar o que eu tava falando. E aí, então, vamos falando. E aí eu queria conversar com vocês hoje rapidamente, eu sei que vocês estão, né, aí na praia, comemorando o carnaval, e ouvindo a reforma escondidinho do ancião, né? Então eu já estava falando, se o ancião falou para não vir aqui, é porque também eu não vou aí, eu não estou indo na congregação pregar nada, eu estou pregando aqui no meu canal. Aliás, comecei esse trabalho em 2001 pregando para mim mesmo, porque não tinha audiência. Você imagina um caboclinho falido, morando no porão, todo arrebentado, sozinho na internet, falando que tá errado, tá errado. Aí as pessoas iam procurar mais pessoas, não tinha ninguém. Mas não é possível que tá todo mundo errado e tinha 4, 5 milhões de pessoas. E caiu, vocês pensam que a congregação está crescendo? Não está nada. Vocês estão iludidos. Por isso que a liderança não mostra para vocês a quantidade de Santa Ceia, né, de membros. Quantidade, tudo é quantidade, na congregação é quantidade, é números. Você é só um número. Quantos se batizaram? Não importa quem se batizou. Quantos se batizaram? Quantos templos construíram? Mas não se coloca quantas pessoas perderam a liberdade, entendeu? E não se coloca consumar a Santa Ceia. Para vocês terem uma noção, que mais saiu do que entrou. A congregação passou a ser, em 2001, ela tinha uma outra visão. Por quê? Era tudo a portas fechadas. E uma coisa que eu gostaria de falar com vocês hoje nesse santo café, e antes que alguém pergunte quem é esse cara que está falando no site, quem é esse rapaz, esse jovem que está pregando aqui, pregando, que está falando, né? Está murmurando, cheio de ódio, tristeza, de rancor contra esta graça. Quem é? Você não me conhece, então você vai conhecer hoje. Aqui para se conhecer o Adão, você tem que pegar um pãozinho aí e fazer assim, ó. Assim, bem assim, ó. Agora eu sei, irmão Adão, ao partir do pão sabereis que sou vós que falam convosco, não que sou eu que falo convosco. E aí, o pessoal fala assim, né? O pessoal quer andar de qualquer jeito, não quer seguir a doutrina, quer fazer o que quer, porque são poucos aqueles que andam dentro da doutrina. Aí sai vai criticar essa obra. Não querem andar dentro da doutrina, porque o caminho é apertado. O caminho é apertado. E nós que seguimos a doutrina, que aguentamos um casamento de merda há 50 anos e não divorciamos, e mostramos o que não somos na igreja, tem que aguentar isso 50 anos, aquela mulher extremamente narcisista, manipuladora, chantagista.
Ou tem que aguentar aquele homem canalha, fedorento, Satanás, que não, né, tem homens e mulheres que não tomam banho por uma semana. Eu sei que tem. Sei porque lazarento, mentiroso, cafajeste, manipulador, bandido. Não sei se vocês sabem, se o cara for bandido, a mulher não pode separar dele. Quer dizer, poder pode, mas ela fica sem liberdade, não precisa casar de novo, cair na adultério. É como se ela continuasse casada, entendeu? Eu sempre falo. Essa lei do desquite que a congregação coloca dentro do povo. Não é uma ordem. É que a congregação mantém a lei do desquite de 1972 dentro da igreja. Que mesmo você se separando da pessoa, você continua casado. E se você casar com outra pessoa, você cai no adultério, entendeu? Não é que assim, quem pecar primeiro. Quem pecar primeiro quer dizer o quê? Quem arrumar um outro relacionamento. Por quê? Porque eles aplicam a lei do desquite. A separação é só de corpos. A congregação não admite a lei do divórcio. Mas no estatuto fala que é uma igreja civil e religiosa. Se ela é civil e religiosa, ela tem que seguir o Código Civil. Então é uma fraude. Ela coloca isso só para poder abrir o tempo para pedir dinheiro, entendeu? Meu amigo, para de tremer aí, para de ranger os dentes e presta atenção. O mundo não vai se curvar com a caprichos ancião. O que é certo, o que é errado. Nenhuma igreja pode transgredir a lei. A doutrina bíblica não está acima da lei. Se na Bíblia fala não ser orgulhoso, é uma doutrina espiritual. Não ser vaidoso não é não usar uma joia. Usar uma joia é um adorno. Uma mulher bem adornada, ela tá bonita. Ou ela é mais simples, tem um adorno mais simples. Ela faz aquilo para se sentir vaidosa, bonita, sensual. Mas isso é óbvio. Vocês querem que a mulher fique como? Vocês querem que a mulher fique, né? Se dependesse dos anciões primitivos, as mulheres nem depilavam, não podiam depilar. Acho Você tem que entender que nenhuma igreja pode transgredir a lei. E quando há conflito aparente de normas entre uma doutrina bíblica e uma doutrina do Código Civil moderno, prevalece a doutrina civil do país. Na Bíblia, o apóstolo Paulo fala: não pertence à mulher o seu corpo, mas ao marido. Não pertence o corpo do marido a si mesmo, mas à mulher. Na Bíblia, isso é uma doutrina judaica, pré-milenar. Hoje, se você tentar ter posse sobre o corpo do cônjuge, você pratica um crime de estupro conjugal. Estou falando assim porque é uma questão de lei. É o termo. É uma violação. O homem não tem domínio sobre o corpo da mulher, como está na Bíblia. Então, não é que eu estou contra a palavra de Deus, porque isso daí não é palavra de Deus, isso daí é lei no estado religioso antigo. Como tem alguns estados religiosos hoje, que nem no Irã, você pode agir assim, que é um estado religioso. A lei do estado religioso é diferente do estado democrático de direito. E muitas leis da Bíblia não têm vigência mais. No Estado Islâmico tem. Se você for homossexual, eles cortam tua mão, cortam o braço. Se você for ladrão, eles arrancam um braço, depois arrancam o segundo braço. Aí você fica sem braço, vai ter que roubar com a boca. Mas na Bíblia, diz que Deus manda matar quem transgride a lei. Era pena de morte. Hoje no Brasil não tem pena de morte. Mas se estiver em algum país dos Estados Unidos sendo anunciado o Evangelho de Jesus, como vocês gostam de se arrogar, e tivesse uma pena de morte, não estariam contrários à vontade divina, porque tudo que é divino não pode conspirar contra o Estado democrático de direito. Agora, no Estado religioso é outra discussão.
No Estado religioso, o sacerdote, ele é o próprio juiz, ele é o próprio poder judiciário, ele é o próprio fomentador de novas leis. E ele é o poder executivo, ele executa tudo, ele faz batismo, que nem o ancião, a congregação, ele é um microestado, é um microestado secundário, é um outro país, é a nação CCB dentro do Brasil, aonde não prevalecem as leis brasileiras. Na lei brasileira, ninguém pode ser submetido a atos sancionador de punição, um processo de corte de liberdade, por exemplo, sem o devido processo legal, que a congregação fala que tem, mas não tem, não dá cópia de segunda ata, não notifica, não chama, permite advogado. E eles fazem o quê? Não tem advogado. Moisés não estabeleceu advogados. Moisés estabeleceu juízes, que eram os anciãos. O ancião da congregação hoje, ele é um juiz mosaico. Eles criam a doutrina, eles executam o corte de liberdade, entendeu? E eles criam e eles julgam, eles são os próprios juízes. E são juízes dele mesmo. Por quê? Porque são soberanos. O que é soberano? Soberano, gente, é aquele que decide segundo a sua interpretação da lei. Ele sabe o que é certo e o que não é certo. Ele sabe o que é correto. Ele diz o que é certo. Isso é ser soberano. Mas isso não existe no Estado Democrático de Direito. Soberano sempre é a lei, para que se aplique igual para todos. Aí chama-se segurança jurídica. Se você perde a liberdade por um fato, todos deverão perder. Se você tiver um benefício, todos passam a ter o benefício. Todos são iguais diante da lei. Na congregação, todos são diferentes diante do ancião. E as pessoas precisam de conhecimento. Eu respeito muito o trabalho do Josafá, no viés que ele trabalha, nos debates, nos estudos bíblicos, não que eu concorde, eu discordo, não é isso, mas ele tem esse viés focado na Bíblia. Uma vez ele falou assim, o que o povo da congregação precisa é de Bíblia, de Evangelho, é de palavra de Deus. Eu não discordo dele, até porque a igreja é um lugar de se pregar algum livro religioso, lógico. A questão não é que eu não concordo com o irmão Josafá, eu concordo que ele tem que ter uma visão pró-libertação. Aí eu concordo com ele. Sem aprisionamento. Aí sim. Sem aprisionamento. Isso eu concordo. Precisa de uma interpretação das escrituras, de uma visão mais ampla? Isso eu concordo. Não concordo com passagens que fazem ameaça. Isso eu não concordo. Mas não é que eu não concordo com esse ministério que ele tem de muitos anos, de muito sofrimento, de muito valor, de muitas conquistas. Mas o que eu digo, eu tenho uma visão paralela que eu acho assim, que não adianta você dar uma arma na mão de uma criança. Então o irmão Josafá, na pregação dele, ele presume todo mundo ser adulto. Eu acho isso válido. Eu acho que a maioria do povo da congregação está infantilizado. Então, não existe divergência. Não existe divergência, existe somatória. E como tem outros críticos que são leais ao Ministério da Reforma. Eles não estão buscando para si honra. A postura, o semblante da pessoa, sabe? As capas de thumbnail não induz ao erro, para trazer, pelo menos para a pessoa clicar. Porque se você põe uma capa que induz a pessoa a pensar uma coisa diferente, ele clica, aí a pessoa vê que não é nada daquilo, ele sai, mas até ele já clicou e aquilo vai fazer o canal crescer. Isso é desleal. Então, assim, pessoas que fazem isso, pessoas que usam desse trabalho para imitar o ancião, para afrontar outras pessoas. E eu falo isso, gente, porque eu não estabeleço nenhum tipo de amizade aqui na Reforma que me proíba de ser livre. Se eu falar uma coisa, chocar com alguém que se considera amiga, amigo, seja quem for, eu vou prevalecer, nunca nominando ninguém. Eu vou continuar fiel àquilo que a minha consciência me chamou para esse trabalho de 25 anos. E não acho que quem está há 5 anos está menos do que eu. Não, ele está intenso. A intensidade é o que vale. Porque aquele
tempo de 2, 3, 4, 5 anos, ele está trazendo libertação, se é que está projetando a libertação das pessoas e não projetando as suas frustrações eclesiásticas. Queria ter ministério na igreja, então quer ter ministério aqui. Não, aí não. Se você quer ser um ancião aqui fora, o negócio é montar a igreja mesmo. Não tem como. E também não estou dizendo que está errado. O que eu estou dizendo é que o meu trabalho é trazer o quê? Maturidade intelectual. Sabe? Trazer para as pessoas mais educação. Mostrar que as pessoas precisam estudar. Ser mais adulta. Uma pessoa mais adulta pode, inclusive, entender melhor o próprio Evangelho de Jesus. Uma pessoa adulta, ele tem um senso crítico. Mas uma pessoa adulta educada, que ele não concorda com um ponto, mas ele não se torna inimigo da pessoa. A congregação, as criancinhas brincam entre si, e se uma brincadeira, um lá empurra o outro, sai todo mundo brigando, tem turminha, tropinha, entendeu? Passar rasteira, entendeu? Guerrinha. Pipi, entendeu? Essas coisas na congregação, porque é criança. A gente tem que ter senso crítico, mas tem que ser educado. Alto nível. Vocês precisam ser mais educados. Um pouco mais de educação, um pouco mais de cultura, um pouco mais de, sabe, de capacidade intelectual. Tratar melhor as pessoas, ver valor nas pessoas. Senão você saiu da congregação e você veio ser, como muitos que querem, inclusive algumas dissidências, não digo todas, algumas que fracassaram. Por quê? A pessoa saiu da congregação, mas ele não quer mudar. Ele não quer se tornar uma pessoa melhor. Ele quer ser o líder. Ele quer ser do ministério. Então ele monta um ministério, monta uma igreja igual à congregação, porque ele quer ter o quê? Ele não quer depender do Brás para ser um ancião. Então Deus revela para ele uma nova obra, igual à congregação. Que a questão não é ser igual ou não. Essa congregação é a graça de Deus. Quanto mais gente copiar, melhor. Mas não, eles ficam com raiva. Eles querem só eles. Se alguém fizer uma congregação 100% igual, eles vão chamar de seita. Por quê? Porque o que está em jogo não é a doutrina, não é o layout, é o poder. O verdadeiro templo, o verdadeiro ministério é o templo que é orado pelo ancião enviado pelo Brás na inauguração. Não sei se vocês sabem, não se fala, mas tem a sacramentalização da abertura do templo. Quando vai abrir um templo novo, sempre vai um ancião mais velho. Por quê? É um ato de aprovação ministerial eclesiástica do Supremo Tribunal do Brás. Na realidade, o que está acontecendo muito discretamente é uma sacramentalização do templo. E a ordenação do ministério. Sem isso, a igreja é falsa. É isso que está em jogo. Não é a cor da igreja, a doutrina. Nós seguimos a doutrina verdadeira. Se alguém montou uma igreja com as mesmas doutrinas, eu falo 100%, vai ser chamado de falso. Uma igreja não vai ser chamada de verdadeira porque também usa véu. Mas usa véu, mas não tem que... Não, estou falando bem. Uma igreja que seja perfeitamente igual. Olha só. É só perguntar para o irmão Itamar Coutinho, o ancião da congregação, que é do Ministério do Bom Franciscano ali, que é o historiador. Ele traz no ministério da igreja dele, com os conservos, uma doutrina pregada pelo irmão Franciscano, que também pregou para a congregação. Mas eles são tidos como irmãos. Consideramos irmão, não considera nada. Esses irmãos não podem tocar na congregação e vice-versa. Vocês são uma fraude, gente. Vocês têm que deixar de ser falso. Não tem como eu voltar para a congregação. Eu não consigo mais conviver com esse tipo de coisa e dar sorrisinho para todo mundo, gente. Não tem como. Meu caráter não permite eu ver uma orquestra, um monte de homem todo arrogante com seus instrumentos, todos felizes,
Tá nem aí para as mulheres que foram expulsas. Esse tipo de canalice, entendeu? Não faz parte da minha vida. Eu não aceito tocar numa igreja que a mulher não pode tocar. É uma questão de caráter, de brio. Não aceito participar disso. Mas já aceitei. Porque a gente tem que evoluir. Na reforma também a gente tem que evoluir. E quanto mais você evoluir na reforma, menos audiência você tem. O canal que cresce no entendimento, na intelectualidade, na espiritualidade, não na religião, que traz conhecimento, o povo abandona, o povo larga. Porque o próprio Cristo falou, esse povo sofre por falta de entendimento. E quando ele pregar, o povo ia embora. E Jesus, vocês podem ir também, não tem problema, pode ir. A audiência fica baixa. O povo não quer conhecimento, o povo quer circo. Pão e circo. Na hora de multiplicar o pão, matar a vontade das pessoas, encheu de gente. Na hora de ouvir a pregação de Jesus, foi todo mundo embora. Aí vocês veem que não é algo novo. O povo religioso não quer conhecimento. O conhecimento é uma ameaça para o ministério da congregação. Não é que os anciãos não gostam dos críticos, mas eles querem destruir a imagem, a reputação de qualquer crítico e não interessa o que o crítico fala. Porque se ele falar no púlpito, ó, o crítico falou isso, falou do nepotismo, e nessa família todo mundo é ancião, como é que ele vai justificar? Pegar um vídeo falando exatamente isso que eu estou falando, por exemplo. Agora você explica isso. Não tem como. Falar que a palavra é revelada pelo Espírito Santo na hora e jogar a bomba no povo, quem pegar, pegou, quem sentiu, sentiu, e não ter compromisso nenhum com falsa profecia, é uma coisa. Você no tete a tete, tendo que conversar como ser humano, explicar que aquelas doutrinas foram reveladas pelo Espírito Santo, aí, meu amigo, aí não funciona. Para ungir é uma honraria toda, mas para curar não tem cura, não tem cura. A unção praticamente hoje é um adeus, ó, tá ungido, vai para o céu. É dificilmente, muito difícil ver uma pessoa que é curada, mas curada assim, de verdade, né? Falar que foi ungido e curado, mas estava passando pelo médico. Aí é fácil tirar o valor da medicina e jogar no ancião. Isso é uma covardia. Então, conhecimento é algo que prejudica o ministério sacerdotal. E aí que é o ponto, gente. Quando você desenvolve conhecimento, você vai se tornando adulto. Você vai se tornando mais crítico. E nessa evolução, porque a primeira fase da evolução no aspecto intelectual é a crítica e a autocrítica. E conforme você vai crescendo, você vai fazendo escolhas. Essas escolhas, independente do teu grau de conhecimento, revela quem você é, o teu caráter, a tua personalidade. Quem é você? Nós temos médicos que matam. Nós temos juízes que vendem sentença. É exceção, mas tem. Nós temos políticos corruptos. Então nós temos o quê? A corrupção. A corrupção no mundo, ela vem da onde? Do coração da pessoa, do caráter da pessoa. Por quê? Porque a pessoa vê a oportunidade, mas ele tem um caráter corrompido. O estelionatário, por exemplo, ele não se cura. O estelionatário, quando ele é pego no crime,
ou que muda uma lei que impede alguns tipos de falsificação de documentos, de assinatura, causa certo tipo de prejuízo, e ele vê que a lei vai cercando, o estelionato vem de estélios, né? Aquele cara que muda de cor, sabe? Aquele animal, aquele bicho lá que muda de cor. Ele vai mudando de cor. Então o que ele vai fazer? Ele vai aperfeiçoando a sua, o seu instinto de falsificador. O estelionatário não se cura. O criminoso, gente, não se cura. O criminoso de profissão, ele se aperfeiçoa. Por isso que essa pregação que Deus vai mudar o coração da pessoa, ela é falsa. Porque se você falar que Deus vai mudar o coração de um homem ruim, você está chamando Deus de mal. Como que fica aqueles que praticaram crime bárbaro e Deus não trocou o coração dele por quê? A culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. Então, se a culpa não é de Deus, como é que Deus pode mudar o coração de um e não mudar de outro? Então muda de todos. Não poderia ter gente má nesse planeta, só gente boa. Mas as pessoas não conseguem responder a isso quando são colocadas na parede. Se Deus é bom, por que tem a maldade na Terra? Como não tem resposta, não querem jogar isso no ser humano para colocar o ser humano como intocável e para não sujar a reputação dos sacerdotes, eles colocam que foi o diabo que tentou. Não é eu que errei, foi o diabo que me tentou. Essa é a importância do ser pessoal do diabo, entendeu? O crer no diabo é muito importante para você se esquivar de responsabilidade. Se fores tentado, não deve ceder. Ora, se eu fui tentado e cedi, eu fui tentado por um ser muito mais poderoso que eu. Eu sou inocente. Eu não sou eterno. Eu vou viver no máximo 60, 70, 80 anos. Pelo que vocês falam na Bíblia, o diabo está vivo desde o Jardim do Éden. Se é que teve esse jardim hipotético, entendeu? O jardim dos judeus, porque tudo é judeu. Adão e Eva era judeu. Vocês têm que entender que toda a história da Bíblia só fala de judeus, gente. Não fala de outras nações. E por isso que aí, quando Caim matou Abel, ele foi e já chegou, já tinha cidade pronta, porque já tinha outras nações. É que a Bíblia se fechou no mundo judeu. Adão e Eva são os primeiros judeus que se tem notícia. Como eles não sabem quem são, eles inventaram o Jardim do Éden. Não tem Jardim do Éden nenhum aqui, gente. É a história de um povo que acha que Deus escolheu eles para reinar no mundo. Isso é bizarro, gente. Não adianta você acreditar nisso. Você pode acreditar. Se te faz bem, mas a questão não é essa. A questão é quando você se torna adulto, não é que você acredita ou não acredita, você vai estudar. Quando você pega um professor de grego, de aramaico, de grego, de hebraico, e começa a traduzir o Velho Testamento, você vê que aquilo aí está tudo mudado. Não é a versão original. Aí você se torna mais crítico. Quando você começa a ver que tem passagens na Bíblia que não existiam nas primeiras versões, e você vê um cara pregar pelo Espírito Santo aquela passagem que você sabe que não existiu, você tem que ter um senso crítico. Isso daqui não é palavra de Deus. Mas como é que você vai saber se você não estudou? Se você não passou por um canal como o professor Sabino, por exemplo? O professor Sabino não é ateu. Ele combate o que está errado. E ele é um professor, ele é um mestrado. Ele tem poder de falar o que é certo e errado porque ele estudou, ele é graduado, um homem sério. Quando você pega um cara desse, um ancião não vai xingar, né? Ele, por exemplo, ele combate as passagens da Bíblia com tradução. Você vê que o ancião, ele não se incomoda com esse tipo de trabalho. Porque está falando mal de Jesus, está aniquilando passagens da Bíblia. Ele nem fala. E se ele falar, aí está perdido. Aí o povo da congregação já está assistindo eles. E outros canais. Mas aí os anciãos não se revoltam. O que mexe com os anciães da congregação e com o seu povo idólatra, o que é um povo idólatra? Aquele que financia o ministério. Ele sabe que está errado, mas ele financia. É em nome disso que o ministério faz o que faz. Então, a congregação é um presídio espiritual eclesiástico, onde quem mantém de pé aquilo tudo, gente, é o próprio preso, é o próprio encarcerado. Ele trabalha de graça para manter o cárcere funcionando. E para que isso tudo aconteça,
É importante que o povo não tenha conhecimento, que é justamente o que Jesus combateu. A congregação não incentiva, ela fala assim, é bom estudar, mas ela deixa os templos vazios, é 4 por 7, 4 dias vazio, 3 dias cheio. Cheio só naquela hora. Ao invés de colocar ali o quê? Cursos, literatura, história, religião, teologia. Teologia, gente, não é, curso de teologia é para ser padre. Não, gente. Curso de padre é seminário. A pessoa pensa que curso de teologia é para valorizar a Igreja Católica. Não é. A teologia é o estudo das religiões. Para ter um pouco isso. Todo mundo deveria estudar teologia. Quando você estuda teologia, aí você conhece o passado, a história dos países do passado, você praticamente vê que a Bíblia é para pessoa que realmente não gosta de estudar. Por isso que muitos ganham inscrição, ganham seguidor, porque o pessoal debate muito a Bíblia, por quê? Porque o pessoal não entende. Quanto mais você entende a Bíblia, numa graduação oficial, menos você debate. Você vai debater coisas que nem existem. Tem um monte de coisa na Bíblia que não existe nas primeiras versões. O cara não sabe grego, ele não sabe nada. Ele lê uma passagem em grego, ele não sabe o que o cara quis dizer em grego. Você pega a versão em português que foi manipulada, aí você não consegue trabalhar em cima de uma realidade. Então você vai debater, hoje em dia, curso bíblico, gente, na internet, esses cursinhos de 20, 30 reais, que você paga 100 reais, você sai com um diplominha de técnico em teologia, sabe? Se você quer aprender a Bíblia hoje, tem que ir no chat GPT, gente, no Gemini. Mas você tem tudo. Mas o curso de teologia é fundamental pela grade curricular. Mas fica aquele debate, você entendeu? Mas assim, o debate bíblico, ele não traz conhecimento, crescimento pessoal. Ele traz perturbação, vanglória e ego. Quem sabe mais, quem sabe menos. De uma doutrina que não foram nem vocês que escreveram. Quem escreveu já morreu. Então, o que traz conhecimento para o ser humano é isso, é as grades curriculares da graduação, é a faculdade, a universidade, pós-graduação, mestrado e doutorado. Quando você se torna adulto, você tá estudando a graduação. Não é porque você vê nos primeiros as lições de matemática, a equação de segundo grau, B2 menos 4AC, lembra? Você não vai comprar o B2 menos 4AC de arroz e de feijão. Então por que você estudou se você não vai usar na prática? A não ser que você seja um cientista e tal. Mas todo mundo precisa aprender equação de segundo grau, cochete, parênteses, mais, menos, mais com menos é menos, ou mais. Mais e mais é mais, menos e menos é menos. Sabe, você não vai ficar usando isso diante, mas acontece que desenvolve o raciocínio. Para você conseguir adquirir novos conhecimentos, você tem que praticar o raciocínio em escala de crescimento. E isso se chama o quê? Um método científico de educação, que é o MEC, Ministério da Educação e Cultura. Eles têm um projeto, entendeu? Mestrado, doutorado, tem um projeto de estudo científico para desenvolvimento do ser humano. Então o ser humano se desenvolve, ele pode estudar qualquer coisa, que ele vai ter o quê? O fundamental, que é o senso crítico. Por isso que eu sou a favor das pessoas investir no conhecimento, estudar e trabalhar. Para que você tenha relações de amizade, relações sociais, que você tenha relações nos teus cursos, e a tua vida não fique presa à sua congregação. Porque o dia que você tomar um pé na bunda lá, ou que você sair, você vai encontrar nada aqui fora. Você tem que ter um mundo seu independente da CCB, para que você não caia e perca a sua vida. Porque o dia que te empurrar, ou que você entender o que é tudo isso, você vai ficar com medo de sair, porque você não tem um mundo, você não construiu um mundo. Você construiu foi um abismo. O abismo do apartheid. Quem não é da congregação você rejeita. E quando você tiver problemas, quem é da congregação vai te rejeitar. Aí você é rejeitado e rejeitou, você vai para o abismo. Se você está na congregação, construa teu mundo enquanto há tempo. E se você busca conhecimento, já é tardia a tua saída. E agora eu vou chegar num ponto fundamental.
doutrina. Quanto mais vocês falam que a doutrina da CCB é uma doutrina rígida, séria e é o caminho estreito, eu já falei sobre isso aqui. Nesse canal, nessa versão. Os outros meus 2.000 o Braz derrubou sem querer. Doutrina, gente, é uma padronização de limites de comportamento e de atitude. A doutrina, ela estabelece limites de autoafirmação, de escolha, de atitude, de decisão, de postura. Doutrina é isso. É os limites que nós podemos chegar em todas as áreas da nossa vida. Comportamental, sexual, profissional, familiar, reflexão. Então a doutrina, ela tem esses limites. Eu vou fazer uma pergunta para você. Na congregação, não é que é proibido o divórcio. Eles fazem, não proibiram o divórcio. Eles só ameaçam, entendeu? Ó, se você divorciar, você não pode casar de novo. Tá. É pecado, vamos falar de doutrina, é pecado fazer sexo durante o casamento. Tudo bem. É uma doutrina. Eu pergunto para você, você acredita mesmo que todo mundo que nunca traiu, não traiu porque não quis ou porque era pecado? O que você acha? Você já ouviu aquela frase? Se eu fosse crente, eu dava um tiro nele. Se eu não fosse crente. Se eu não fosse crente, eu processava aquela pessoa. Sabe esse tipo de coisa? Se você tirar a doutrina da vida da pessoa, você vai conhecer quem? Se tirar os limites e implantar a doutrina da liberdade. Doutrina da liberdade é o quê? Doutrina da liberdade é você pode tudo que Deus vai te salvar igual. Ou pode tudo, não tem pecado, nada é pecado. Porque na realidade pecado é crime, né? Nós temos no Estado democrático de direito o crime, que no Estado religioso se chama pecado. No Estado religioso não existe crime, existe pecado. Por quê? Porque quem estabelece a lei é Deus através do sacerdote, que é o próprio juiz. Então lá se fala pecado, porque você desobedece a Deus, entendeu? Pecado é desobedecer a Deus. No Estado religioso, então você pratica pecado, porque quem dá a lei é Deus. Dentro da congregação tem pecado, porque quem dá as doutrinas é o próprio Deus. No Estado democrático de direito como brasileiro não existe pecado, existe crime. Então a gente não pode praticar crime, mas é uma sociedade. Independente de religião, de tudo, nós somos uma sociedade brasileira. Não pode praticar crime. Quer dizer, pode, mas você vai pagar por isso. Entendeu? Mas tem os limites, né? Que tem coisas que você não pode fazer. Você não pode ter certas liberdades, né? Na vida sexual com as pessoas de certa idade. Isso é uma lei. Isso não é uma doutrina, isso é uma lei. E transgredir não é pecado, é crime. No Estado democrático de direito que nós vivemos. Então, quem você acha que ama verdadeiramente a esposa? Num ambiente que não tem doutrina, na igreja. Aquela igreja, nós temos duas igrejas, tá? Aquela igreja que falou, que não tem condenação por pecados. Tá tudo perdoado. Aí a pessoa fala, se eu trair minha mulher,
É pecado? Não, não é pecado. Não tem pecado, não tem doutrina, não tem nada. É o que muitos acham, que aonde não há doutrina, há bagunça. Mas vamos supor que não tenha mesmo. Aqui, na igreja do Adão, vou montar uma igreja. Ó, aqui nada é pecado. Aqui você é livre para fazer o que você quer. Aí o cara é casado. Tem o cara que é casado por 50 anos aqui na igreja do Adão. E tem aquele cara que é casado há 10 anos e já traiu 2 vezes. Você consegue ver valor nesse homem de 50 anos? Casado, fiel? Consegue, sabe por quê? Porque ele poderia trair. Ele poderia trair. Mas ele não traiu por quê? Porque ou ele amava muito, ou ele não quis. E aquele que teria o direito também de trair ou não trair, e traiu 2 vezes. Ele não cometeu pecado, tudo bem? Tudo bem, não cometeu pecado. Ele não cometeu pecado porque não tem pecado aqui. Da igreja do Adão não tem pecado, tá? É livre para tudo. Eu pergunto para você uma coisa. Quem está com as vestes limpas? Aquele que podia pecar e não pecou? Mesmo sabendo que poderia pecar e seria perdoado? Quem tem vestes limpas? Esse ou aquele da outra igreja que não pecou, mas sentiu vontade. Ou não pecou, porque ele falou, eu tô com vontade de pecar, mas eu não vou pecar porque eu quero entrar no céu. Talvez a reputação dele humana, eu sou um irmão de 50 anos, de casado, nunca traiu, como tem uns que se arrogam aí na internet, estou casado há 30, 40 anos com a mesma esposa. Para Jesus Cristo, o que Jesus falou? Adultério para mim não é o ato, é o coração. Então, vestes limpas para Jesus não é se você é adúltero ou não. As vestes limpas é algo muito mais difícil. Vestes limpas e espirituais. Que muitos que não são cristãos, e são ótimas pessoas, amigos de Deus, inclusive, e não é cristão. O cristianismo não é a única forma de falar com Deus. Existem outras formas, outros caminhos. Qual o caminho? O caminho é Jesus. Não, não é que o caminho é Jesus. Quem segue as minhas palavras me ama. Então, assim, se a pessoa não aceita Jesus, não aceita a existência de Jesus, ou não quer ser cristão, mas ele é uma pessoa boa, ele está conectado com com todas as luzes do bem. E Jesus é do bem. Ah, você não acredita em mim. Ah, mas pratica o bem? Ah, não, você não acredita em mim. Você pratica o bem, mas não acredita em mim, eu te taco no inferno. Essa visão distorcida é de pessoas medievais da CCB, entendeu? De outras igrejas. Mas eu quero dizer para você, quem tem mais valor? Quem não traiu, podendo trair e não seria condenado? Ou quem não traiu porque era proibido e ia para o inferno? Porque aquele que não traiu, ele pode ter traído escondido. Tem muita gente que está na igreja, tem ministério, inclusive, e é adúltero. Tem casos que se descobre que, inclusive, ele tinha um relacionamento com um homem fora do casamento, ou até mulher. E estava lá pregando. Então, quando você tem a doutrina, você cria mecanismos daquela pessoa criminosa ou daquela pessoa desleal de driblar o sistema. Você não tem como provar que uma pessoa adulterou se ela for muito inteligente e fizer as coisas escondidas. Então, a doutrina é uma questão de ordem aparente, porque todo mundo pode enganar. Mas aquela pessoa que não foi ameaçada, como Jesus falou, as pessoas falam assim, ah, Jesus perdoa e disse, vai e não peques mais. O que as pessoas não percebem é que Jesus falou assim, ó, vai e não peques mais, mas a gente não sabe se a pessoa pecou ou não. Só sei de uma coisa, Jesus não falou, vai, não peques mais. Se você pecar de novo, eu taco você no inferno. Jesus não falou isso, ele falou, vai e não peques mais. Não peque. Ele falou, não peque, ó, isso é bom, isso é errado, isso é bom, isso é errado. Entendeu? Mas você é livre. Quando a pessoa é livre para fazer o que quer e faz o bem e não faz o mal, essa pessoa tem o que se chama de dignidade, caráter. No mundo espiritual, da espiritualidade, é as vestes limpas.
E muitas vezes a pessoa é acusada de adultério e não cometeu, acusado falsamente dentro da igreja, inclusive. Diante da Irmandade ele tem as vestes sujas, mas diante de Deus ele tem as vestes limpas. Porque no mundo da espiritualidade não é o que se vê, é o que se é. Jesus falou, vocês olham o que está diante de vocês, eu olho o coração. Não adianta você não praticar o adultério, se no teu coração você deseja. Esse é o problema. Então Jesus não ataca o adultério. Se praticar o adultério, você está condenado. E nem está condenando o que traiu no coração. Ó. Aquele que no seu coração intentar já cometeu adultério. Então, já cometeu adultério, eu vou tacar no fogo. Não, é só para mostrar o quão podre você é e que você precisa, na realidade, não é tomar mais cuidado com o adultério visível, é mais com o seu coração, é com aquilo que o seu coração sente. Às vezes você está elogiando uma pessoa, você quer que aquela pessoa... Às vezes tem gente que elogia os outros, mas no coração ele quer destruir, está com inveja da pessoa. É isso que é o que vale, não é o fora. É isso que a congregação não entende, outras igrejas não entendem. Que quando você não dá liberdade para as pessoas, você não pode conhecer com quem realmente está lidando. Você só pode conhecer com quem você está realmente lidando e só pode aparecer o valor da pessoa quando ela é livre. Eu sou livre, você cai no adultério, né? Cair. E daí? O que você tem a ver com isso? Não é pecado. Aí você vê que aquela pessoa, ele está casado, mas ele não ama. Porque fidelidade no casamento é um valor valioso. O casamento presume fidelidade sexual. Casamento normal, né? Tem o casamento aberto também, tudo bem, aí é diferente. A pessoa tem o direito de casar e ter relacionamento aberto. É um direito da pessoa. Não é no relacionamento aberto não tem traição. Tem pessoas que são casadas, cristãs, relacionamento aberto, saem com quem quer, mas são casados. Ali não tem adultério. Como é que vai fazer? Aí tem a brecha, você tá vendo? É esse que é o ponto. Mesmo que para a congregação o cara é casado no civil, tudo certinho, mas se na intimidade eles combinarem que estão com relacionamento aberto, não há adultério. Ele chega no céu e fala, não pratiquei adultério, tinha relacionamento aberto. Você vê como as pessoas podem driblar a doutrina, você consegue driblar. E uma forma de driblar quando há interesse é colocar a culpa no diabo. Quem me sujou foi o diabo me derrubou. Não. Quando você tem doutrina e cai, põe a culpa do diabo, entendeu? Por quê? Porque as pessoas querem dizer que aqueles que obedecem à congregação são puros. O cara que caiu não é porque ele era impuro, era um sujo. É o diabo que derrubou, entendeu? Então, presume que todo mundo é limpo. Caiu porque o diabo derrubou. Então, quando você põe o diabo, na realidade, você está lustrando a igreja. O diabo, ele serve para isso. Para assumir uma culpa de um povo santo. O povo é santo, mas caiu. Aqui quem está de pé olha para quem não cai. Quem está na igreja está de pé. E na realidade ele não está de pé. E no coração ele quer sair com o organista. Ou com uma irmã. Ou com a secretária. Ou saiu. Tem um monte de gente que já fez sexo fora do casamento e ninguém soube. E nunca saberá. Tem pessoas aí falando que está 20, 30 anos com a mesma esposa, mas se apaixonou fora do casamento. Diante dos homens, ele está livre, ele está limpo. Ele está com o bom testemunho da sã doutrina. Perante Deus, perante o mundo espiritual, ele está com as vestes sujas. E no banquete da espiritualidade, é os de vestes limpas que se assentam. A felicidade espiritual, o progresso do mundo espiritual, a felicidade das pessoas, não estão em obedecer, mas de ter um coração reto, coração perfeito, que nós não temos. Então, na realidade, a doutrina de Jesus, que é a doutrina da liberdade, na realidade, Jesus não colocou peso em ninguém, só falou, amai-vos uns aos outros. Isso daí não é castigo. Ele falou, quem não amar, ele falou, quem não amar, não conhece a Deus. E quem maltrata o próximo, ele é um homicida. A gente vê um monte de gente pregando a reforma, maltratando os outros. Mas a pessoa está errada então, mas essa é a ideia. Se a pessoa está errada, é que você não tem que maltratar mesmo. Porque aquela pessoa é digna de misericórdia. Se você não tem misericórdia aqui, como você pode combater a falta de misericórdia do ancião? Misericórdia é quando a pessoa não merece e recebe. Isso é misericórdia.
Misericórdia é quando a pessoa que recebe a misericórdia é culpado. Isso é misericórdia. Quando você encontra um culpado, você pecou, você errou, você vai ser expulso da orquestra. É o que você merece da nossa doutrina. E a pessoa fala, sim, realmente eu errei. Eu aceito a punição. Mas tenha misericórdia, não me tire da orquestra. Porque é a única forma que eu consigo, que me segura nesse caminho, no linguajar do povo. O ancião olha para ele, que é o ministro da piedade e não da impiedade. O ministro da impiedade, ele ministra a vida ímpia. E o ministro da piedade, ele ministra a vida pia. E está conectado só com o que é bom. O que é bom para uma pessoa. Você expulsar ele da orquestra na hora que ele está mais desgraçado na vida dele, que está todo destruído, botar ele para fora da orquestra, botar ele para sentar no colo do diabo lá fora, ou segurar ele lá dentro? Mas ele não merece, então. Isso se chama misericórdia. É você perdoar quem não merece, é perdoar o condenado, o que errou. Como Jesus sabe que não há misericórdia nas pessoas, então ele também não colocou doutrina, para que ninguém dependa da misericórdia de homens e de sacerdotes. Então, para os homens que estão em espírito e em verdade, a pessoa está numa liberdade e fala assim, eles podem tudo. É verdade. A gente que está na liberdade, a gente pode tudo. Só que aqui é o caminho apertado, não é aí dentro. O caminho aí dentro é fácil. Você aparentemente tem um bom nome, aparentemente você perdoa, aparentemente você ama, aparentemente todo mundo é irmandade, aparentemente você fala amém para tudo, mas o teu coração não está naquilo. Você tem uma amante escondida. Você tem um sentimento de ódio, você tem você é orgulhoso, você é hipócrita, você é fingido. Essas coisas na congregação não tem problema nenhum. Ninguém perde a liberdade na congregação por ser hipócrita. Mas na porta estreita que é Jesus, a porta estreita é a liberdade. Você pode tudo. Porque quando você pode tudo, você revela quem você é. Aí vai aparecer as suas vestes espirituais. Aí nós vamos enxergar, Deus vai enxergar a tua alma, teu espírito, e não a tua conduta humana. Que a hora que você tem liberdade para fazer o que quer e não vai ter condenação, você vai lá e faz tudo que você tem vontade. Você sabe que não vai ter condenação. É aí que se conhece quem é a pessoa. Então você não precisa nem sequer da misericórdia de Jesus, você não precisa. Porque Jesus não te impôs nada. Quem te impôs foi a igreja, foi os apóstolos. Os apóstolos, o apóstolo Paulo, mas Jesus não. A diferença de Jesus e do diabo, de Jesus e do sacerdote, é essa. Jesus não pune o erro. Para Jesus, não, o pecado não é matar. Para Jesus, o pecado é aborrecer. Para Jesus, homicídio não é matar. Para Jesus, homicídio espiritual é você desmoralizar os outros. Então para Jesus, o adultério não é o flagrante que você pega lá e fala, sabe por quê? Porque às vezes você cometeu um adultério, mas você não sabe o que está acontecendo lá atrás da vida da pessoa. A pessoa tem uma necessidade física, tá certo, tem muito canalha, mas tem gente que não é canalha não, tem gente que está no casamento e a mulher fala, eu vou deixar de transar com você até você cair. Aí ele cai, aí ele vai para o inferno e a mulher vai para o céu, entendeu? Então lá na igreja ela pode casar de novo, ela está limpa. Está dentro da doutrina, casou de novo. Por quê? Porque o marido caiu no adultério. Mas ninguém vai ver o que aquela narcisista fez com o cara. E aquele cara que caiu, muitas vezes, ele sabe, ele foi um canalha, tudo sim, mas ele não suportou a escassez sexual. E ele também foi vítima da doutrina. Por quê? Porque ele suportou uma série de coisas daquela mulher e não se separou para não ir para o inferno. Então ele foi uma vítima. Vítima da doutrina. A doutrina também mata. Porque se você separar dela, se não for para adultério, você está em pecado se você é com outra mulher. Então ele não faz isso. Só que ele fica sem sexo. A mulher a primeira chantagem é sexual. Nesse casamento de fariseus. Aí o cara não aguenta. Ele não aguenta. Mas ele não se separa. Porque se ele soubesse que Deus não está mirando para castigar,
Mas Deus, ou o universo espiritual, quer saber quem ele é. Porque isso daqui é como o carvão, isso aqui é o exterior. Mas para se revelar quem nós somos, é só vivendo a vida. Quando você vive a vida, você toma escolhas, você vive escolhas. Então, quanto mais você vive, mais você vai mostrar quem você é. E você vai ter a oportunidade de buscar um aperfeiçoamento. Quando você começa a ver os seus poderes, quando você tem liberdade, e você tem consciência, você tem cultura, conhecimento, você é capaz não só de criticar, mas de autocrítica. Você fala, eu critico os outros, mas eu também sou assim. Primeiro efeito, você para de julgar os outros. Eu tô achando que aquele cara, ele é fraco porque ele fez isso. Então, mas eu também fiz. Então, peraí, você tem um estado de consciência cristão. Você não julga por quê? Porque você sabe que você também tem. Então você já deu um passo. E quando você tem consciência de quem você é, entendeu? Você pode saber quem você é, pode se conhecer melhor. E ter uma ligação espiritual, sabe? De quem você é. E aquele que for canalha, ele vai tirar proveito disso para suas próprias canalices. Ele vai tirar proveito da própria torpeza. Já que porque o cara é canalha. O canalha vai se revelar. Aquele que é canalha, ele vai trair com ou sem doutrina. Se você falar que é proibido adulterar, que vai para o inferno, ele vai adulterar, só que ninguém vai saber. Por quê? Porque o canalha vive de aparência. Ninguém sabendo para ele tá bom. É nessa que ele traz doença para a mulher que acha que está tudo bem, e o cara traz doença sexualmente transmissível para milhares de mulheres dentro da igreja. Quando vocês descobrem um canalha, um adúltero, estou falando de adultério, estou falando de um monte de coisa, de roubo, de furto, trapaça, hipocrisia, de tudo. Crescer intelectualmente... Ah não, só concluindo. Quando a pessoa descobre que foi vítima de adultério, a pessoa já estava adulterando faz tempo. Mas tinha um bom testemunho. Quantos tem bons testemunhos são canalhas, mulheres e homens? E não pôr doutrina é uma forma dos canalhas aparecerem e saírem do bueiro. Porque se não tiver gato na rua, os ratos vão sair. Quando você não põe doutrina, você sabe quem são os canalhas. A doutrina é uma forma de botar um manto da santidade nos canalhas. E nessas, muitas pessoas boas são condenadas. E quando você vive uma liberdade em Cristo, quando você vive uma espiritualidade que não seja em Cristo, nossa, não, a Cristo é o único caminho. Não, cara. O caminho não é, como você fala, o caminho é Jesus. Não, o caminho é o bem. Jesus falou assim, crê em mim sim, mas se a pessoa amar o próximo como Jesus nos amou, se a pessoa amar verdadeiramente uma pessoa, ele está no caminho de Cristo. Jesus não é inimigo de outra fé, Jesus não é inimigo de outras luzes, Jesus não é o sacerdote egoísta que só quem vem na congregação está salvo. E aí você vai falar, mas Jesus falou isso na Bíblia. Não falou, cara. Vai estudar lá com o professor Sabino que você vai ver. Tem um monte de coisa lá que Jesus não falou nada. E tem coisas que Jesus nunca falou. E tem estudos que ainda chega a dizer coisas até piores. Mas quando você está na frequência do bem, independente da tua religião, você está no bem, você está na honestidade, você está na transparência, e quando você erra, você tem consciência do teu estado miserável, você já entra, você fica mais enquadrado no espiritual do que na humanidade, entendeu? Naquela coisa humana. A espiritualidade, ela tem a ver com a gente. A vida religiosa tem a ver com os outros, é julgar os outros. Um sacerdote espiritual, primeiro que ele já não seria sacerdote, mas se ele for empossado sacerdote, ele não está ali para condenar o pecador e absolver o puro, porque ele sabe que todo mundo é pecador, entendeu? Ele está ali para ensinar as pessoas a descobrir o seu lado hipócrita. Quando você descobre as suas mazelas, aí você pode realmente buscar a cura. Porque tem gente que tem câncer e pensa que é uma gripe. Eu poderia passar mais tempo aqui explicando, mas se você não entendeu o que eu falei até aqui e não conseguir fazer as conjecturas, fique mais tempo nos ouvindo que você vai aprender. E se você não entendeu o que eu falei, você pagará um alto preço pela sua incompreensão.